Oi, gente, e aí? Como estão? Estamos nós aqui para mais uma aula. E o nosso conteúdo de hoje vai ser sobre verbo. Na verdade, é só uma espécie de revisão, porque a gente precisa primeiro encerrar esse primeiro ciclo em relação ao estudo e conhecimento desses verbos, porque nós passaremos a partir do próximo mês a estudar o verbo em uma outra classificação. Nós vamos estudar as funções e nomenclaturas diferentes em relação ao verbo. No entanto, eu preciso saber reconhecer quando esse verbo está no modo indicativo, imperativo, subjuntivo, em que tempo esse verbo está, se é no tempo presente do indicativo, se é presente do subjuntivo, enfim. Então, a gente vai fazer uma pequena pincelada para a gente relembrar, para a gente poder seguir com os próximos assuntos acerca do verbo, tá bom? E aí, antes da gente iniciar, na verdade, falando sobre o verbo, eu tenho aí só uma pequena pergunta para vocês, na verdade, uma reflexão, para a gente pensar um pouco. Os jovens estão mudando o mundo, é fato, né? Como você acha que o Facebook mudou as interações sociais? Hum? Então, quando a gente fala de redes sociais, é muito amplo, é muito vasto. Vem muita coisa positiva na nossa cabeça, na nossa mente, o fato da gente interagir com as pessoas que estão distantes, o fato da gente conhecer e fazer novas amizades. Mas eu pergunto para vocês uma outra coisa. Quais são os pontos positivos e negativos dessas mudanças em relação às interações sociais? Hum? Então, a gente sabe que as redes sociais, o Facebook, em questão, é uma rede social que veio para aproximar as pessoas. Só que a gente sabe que não só o Facebook, né, mas como o WhatsApp, por exemplo, afasta as pessoas. À medida em que eu passo muito tempo utilizando essa rede social e acabo esquecendo das pequenas coisas, acabo esquecendo de fazer pequenos gestos até com minha família. Então, isso é um fator negativo, porque ela não veio para isso, ela veio para que a gente pudesse ter uma maior interação com o mundo exterior, com as pessoas que estão distantes de nós, mas ao mesmo tempo nos manter conectados com a nossa própria família, com a nossa própria realidade e não fugir dela. Mas a gente sabe que isso precisa ser revisto, que quando a gente vai acessar uma rede social, quando a gente tem uma rede social, a gente tem que ter muita responsabilidade em utilizá-la. Em relação agora a essa nova situação em que nós estamos vivendo, essa pandemia, o Covid-19, o coronavírus. Então, o que existe de fake news não está escrito. Então, a gente tem que ter cuidado para não ficar repassando, não ficar postando, compartilhando e comentando coisas que a gente não sabe nem se é verdadeiro. Por isso que a gente tem que ter bastante cuidado. Um dos pontos negativos que eu considero em relação a esse mau uso desse aplicativo, dessa rede social. E você, qual é o ponto positivo que você ressalta? E o negativo? Eu quero saber, tá? Então, vamos estudar os verbos. Na verdade, nós vamos relembrar os verbos, tá bom? E nós vamos começar pelos modos, os modos verbais. Aí antes tem um título aí, ó, verbos noticiosos. Como assim verbos noticiosos? Porque na verdade nós vamos entender lá no finalzinho do vídeo quais são os verbos, quais os modos e os tempos que são mais utilizados nas notícias, nas reportagens, porque esses são gêneros que nós vamos estudar futuramente também em redação. E aí ele já antecipa em português, falando um pouco sobre verbo, e ele adianta quais são os modos que são mais comuns, quais são os modos verbais mais comuns nas notícias e nas reportagens. Aí vamos aí para o modo indicativo. O modo indicativo expressa o quê? Uma certeza. Uma certeza, e essa certeza, ela pode ser no presente, no passado ou no futuro. Mas, professora, como assim uma certeza do futuro? Não é que nós temos certeza, ninguém tem certeza do futuro. O que eu estou dizendo é que aquilo que eu falo, por exemplo, se eu digo que eu viajarei no próximo mês,
lógico que isso nem vai acontecer, né, gente? Até porque ninguém pode viajar. Fica em casa todo mundo, tá? É só um exemplo, uma situação hipotética. Então, se eu digo, eu viajarei no próximo mês, eu estou no momento da minha fala indicando uma certeza. Embora isso não aconteça no futuro, pode acontecer algum imprevisto e eu não viajar, já é uma outra situação. O que nós estamos falando é no momento da minha fala, eu vou pronunciar e vou falar indicando uma certeza, tá bom? Por isso, não é que eu vou, quando a gente fala uma certeza, seja ela no passado, no presente ou no futuro, não é que nós vamos prever, não é uma certeza do futuro, porque ninguém sabe. Na verdade, a certeza do momento da nossa fala, que nós estamos transmitindo convicção e a certeza de que algo vai acontecer, embora possa não acontecer, entenderam? E aí nós temos também o modo subjuntivo. O modo subjuntivo expressa um sentido de incerteza, uma possibilidade, um desejo. Talvez eu viaje no próximo mês. Então, talvez, então, surgiu aí uma incerteza no momento da minha fala, tá bom? Aí está o modo subjuntivo. E nós temos aí o modo imperativo. O modo imperativo expressa o sentido de ordem, de pedido, de solicitação. Se eu digo, sente-se, por favor, eu estou fazendo o pedido, tá? Então, aí está no modo imperativo. Aí, só reforçando mais um pouco sobre o modo indicativo. O modo indicativo indica uma certeza no momento da fala. E dentro do modo indicativo, nós temos os tempos verbais. O tempo presente, que vai exprimir um fato que ocorre no momento da sua fala. Estou fazendo os exercícios. Estou explicando o conteúdo. Faço sempre os exercícios. A Terra gira ao redor do Sol. Todos esses verbos, todas essas expressões estão sendo ditas no presente, por isso que é o tempo presente, é o momento em que na minha fala está ocorrendo, tá bom? E aí nós temos o pretérito, tenho aí 3 tipos de pretérito, na verdade 4, né? Que entra bem aqui no pretérito mais que perfeito, que é o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito, o simples e composto. Então seriam aí 4. O pretérito perfeito é usado para indicar que a ação verbal aconteceu em determinado momento do passado, tendo seu início e seu fim também lá no passado. Eu fiz os exercícios, então é uma ação concluída lá no passado. Pretérito perfeito. O pretérito imperfeito indica um fato passado, mas não concluído. Eu fazia os exercícios durante a aula. Então, deu a entender com o verbo fazia que eu não concluí, por isso que é pretérito imperfeito. E uma dica importante, vamos ligar aí a luzinha, a lâmpadazinha das dicas. Lembra que eu falei para vocês que quando eu tiver o verbo no pretérito imperfeito do indicativo, eu tinha que observar a terminação. Isso como uma forma de você não se perder, de você identificar em que modo, em que tempo está aquele verbo. Então, para os verbos terminados em AR, cantar, amar. Quando ele estiver no pretérito imperfeito, ele vai ter no final a terminação ava. Eu amava, eu falava. E os verbos terminados em ER e IR têm a terminação ia. Eu comia, eu sorria. Então, são essas terminações que me fazem entender que esses verbos estão no pretérito imperfeito, tá bom? Pretérito mais que perfeito indica um processo passado anterior a outro também já passado. Uma observação e uma dica também em relação a esse verbo que está no pretérito mais que perfeito. Lembra quando eu disse para vocês que tinham 2 formas, a forma simples e a forma composta. Pretérito mais que perfeito simples e pretérito mais que perfeito composto. Eu já fizera os exercícios quando o professor chegou. Fizera não é uma palavra que soa muito comum. Por que não soa muito comum? Porque nós não utilizamos essas expressões, nós não utilizamos o pretérito mais que perfeito, simples, na nossa fala. A gente usa mais na escrita.
Tá? A gente vê, é muito comum na escrita, na leitura, a gente vê muito, mas na fala não. Por isso que quando a gente fala, soa um pouco estranho, mas não é que esteja incorreto, não, está corretíssimo. No entanto, só causa essa estranheza porque a gente não fala com frequência e também não ouve, através de um diálogo, por exemplo, a utilização desse verbo. A gente vê muito na leitura e nos livros. E aí nós temos o pretérito mais que perfeito composto, que é quando eu tenho dois verbos, o verbo ter ou o verbo haver, mais o outro verbo no particípio. Particípios são aqueles verbos terminados em ado ou ido, tá bom? Depois a gente vai estudar só sobre particípios regulares e irregulares. E aí, quando eu tiver esses dois verbos, quando eu digo eu tinha esquecido o livro, tinha, o verbo ter, esquecido, o verbo no particípio. Então, eu tenho aí a formação do pretérito mais perfeito composto, tá bom? Continuando aqui, nós temos agora o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente indica o fato posterior ao momento em que se fala. Assim que o professor chegar, farei os exercícios. Assim que assistir os vídeos, farei as atividades, tá? Isso seria aí o futuro do presente. E futuro do pretérito indica um processo futuro tomado em relação a um fato passado. Uma observação importante em relação ao futuro do pretérito, liga aí a lâmpadazinha da dica. Toda vez que eu tiver um verbo e que na terminação eu tiver essa terminação, ria, ria, ó o enrolado R, ria. Quando eu tiver essa terminação, eu faria, eu comeria, eu viveria. Quando eu tiver essa terminação, esse enrolado R, é porque o verbo estará no futuro do pretérito, tá bom? Então, são dicas que eu já passei lá para vocês lá atrás, mas a gente está relembrando, tá? E aí nós temos o modo subjuntivo. Como já disse, o modo subjuntivo vai indicar o quê? Uma possibilidade, um desejo, tá? Representa o eventual, a incerteza. Eu coloquei aqui só mais alguns exemplos. Talvez você possa me ajudar. Se todos chegarem, iniciaremos a reunião. Espero que acreditem em mim. Se eu fosse à escola, encontraria minha amiga. Então, observe que todos esses verbos aí estão indicando o quê? Incertezas, possibilidades, desejos. Tá? Diferente lá do modo indicativo, certo? Ah, só voltando aqui, uma observação em relação ao modo subjuntivo. Em relação ao modo subjuntivo, eu tenho três tempos, tá bom? Que é o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo, tá bom? Quando a gente vai conjugar no presente, a gente vai ter o auxílio do quê? Que eu faça. Quando a gente for conjugar no pretérito imperfeito, eu tenho o auxílio do se. Se eu fizesse. Quando a gente for conjugar no futuro do subjuntivo, eu vou ter auxílio do quando. Quando eu puder, tá bom? Lembrou aí das dicas? E a gente vai finalizar aqui com o verbo no modo imperativo. O modo imperativo indica o quê? Uma ordem, um pedido, um conselho, um desejo. Entregue o relatório ao gerente. Uma ordem. Por favor, sente-se, estou pedindo. Ouça os seus pais, é um conselho. Sejam felizes, é o meu desejo para vocês, para todos nós, tá bom? Então, aí está, ou aí estão os verbos no modo imperativo. Aí tem o imperativo afirmativo, o imperativo negativo, que o negativo eu vou ter a partícula que vai negar, que é o não, tá bom? E aí, só para a gente, lembra que eu falei sobre em relação à notícia, quais são as predominâncias desses verbos nas notícias? Lembram lá no início? Então, nas notícias, o relato é feito sempre em terceira pessoa
terceira pessoa, a fim de se produzir um distanciamento do jornalista em relação ao fato noticiado para marcar menor parcialidade, ou seja, então o jornalista não pode estar colocando a opinião pessoal dele, por isso que ele sempre faz em terceira pessoa. Tá bom? Então, ele não pode dizer eu penso, ele não pode estar expondo, a não ser que seja ali um momento diferenciado, um jornalismo diferenciado em que exija desse repórter, desse jornalista, essa exposição da opinião, mas, no geral, ele precisa ser o quê? Imparcial. Assim, o jornalista não pode emitir opinião própria, apesar de existirem algumas escolhas, como a ordem dos fatos e as palavras usadas, que revelam muitas vezes seu posicionamento, tá? Mas em nenhum momento diretamente ele pode dizer, ó, eu penso, eu acho. Lá no, por exemplo, no momento em que ele está redigindo a notícia ou está apresentando a notícia, se for no caso de uma notícia televisiva, por exemplo, né? Então, você observa que ele é muito impessoal. Ele não, em nenhum momento ele traz para si, ele coloca as suas emoções e as suas opiniões naquela notícia, não. Entenderam? E na reportagem, o relato de fatos pode ser realizado em primeira pessoa, também porque pode ser apresentada a opinião do jornalista. Então, tem muitos jornalistas, porque eu disse a vocês, depende muito do jornal, da maneira como esse jornalista vai conduzir. E também porque a reportagem ela é mais extensa do que a notícia. Nós vamos ver isso lá nos gêneros textuais relacionados ao contexto jornalístico, tá bom? Quando a gente estiver vendo aí a reportagem e a notícia, a gente vai aprofundar mais sobre isso, tá bom? Então, lá na reportagem, ele já pode mais utilizar a primeira pessoa, porque ele já tem mais uma abertura, vai depender muito do jornal, depender muito do meio, enfim, ele tem mais abertura. Né? Mesmo assim, em muitas reportagens, o jornalista pode optar pelo uso da terceira pessoa, a fim de criar certo distanciamento. Então, na reportagem, dependendo do posicionamento dele, dependendo da reportagem, ele pode ou não emitir sua opinião. Pode usar a primeira e pode usar também a terceira pessoa, tá bom? E para finalizar, nós temos aqui a nossa atividade. Eu coloquei aqui as páginas 107 a 110, tá bom? Capítulo 4, 107 a 110. Então, espero vocês na nossa aula online, no nosso encontro, para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? E beijos, bons estudos e fiquem com Deus. Se cuidem, tá?